Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo na nossa quinta live da série sobre como lidar com crises. Vamos dar continuidade ao nosso tema. Quem está chegando só depois, eu te convido a assistir aí a sequência, tá? Uma sequência, hoje é a quinta live sobre esse tema, a quinta e última live sobre esse tema, tá? Que a gente vai conversar hoje. E aí eu quero começar aqui já compartilhando, deixa eu compartilhar com algumas pessoas a nossa live. Hoje aqui em Fortaleza está um dia bem chuvoso, tá até escuro ainda, quase 7 horas, né, 6:30 já e ainda muito escuro, mas vamos nós. Hoje a gente vai falar sobre, o tema da nossa live de hoje é sobre a paz que nasce da confiança. Vamos falar sobre essa paz que nasce de uma confiança. E como que nós podemos aprender sobre essa paz, como que nós podemos aprender sobre esse nível de confiança. Então, hoje eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Aliás, vou começar fazendo um resgate dessa série de 5 lives, para a gente ir conectando todos os pontos, porque os pontos eles estão ali conectados. A gente falou sobre reordenar as nossas prioridades, falamos sobre tristeza que transforma, nem toda tristeza é ruim. Na verdade, a gente sabe que emoções são informações. Bom dia, mãezinha. Emoções são informações importantes que nós precisamos aprender a enxergar, a olhar. Nós falamos sobre frustrações que nos levam a uma correção de rota, nos levam a uma redenção. Enfim, então conversamos muitas coisas aí para a gente chegar até o dia de hoje. Por isso que eu te digo que se você chegou depois, você assiste aí as outras lives, tá? Estão todas salvas no YouTube, não aqui no Instagram, estão salvas no YouTube. E hoje eu quero já começar fazendo essa pergunta para vocês, assim, se você já percebeu ou se você já vivenciou esse sentimento de que, na verdade, muitas das nossas crises, e aí crises, estamos falando de crises como momentos difíceis, situações muito desafiadoras que nos exigem ali uma decisão, uma correção de rota, a vida nos mostrando ali algumas situações até dolorosas que nós estamos passando, frustrações, tristeza, enfim, perdas, né? E estamos falando disso, e aí você vai trazer, seja qualquer área da sua vida, seja na vida financeira, seja na vida de relacionamentos, conjugal, com filhos, seja no trabalho, na sua profissão. Esse momento de crise pode ser, seja na área da saúde, que está sendo colocada à prova, esse momento ele pode ser em qualquer área da sua vida. E você já percebeu como muitas das nossas crises não nascem apenas dessa situação em si, mas das expectativas gigantescas, expectativas grandes que nós colocamos sobre nós mesmos e sobre a vida. E quando eu falo sobre a vida, tem a ver sobre o outro também, sobre o outro, sobre as circunstâncias, sobre o que estamos vivenciando. Então, muitas vezes, isso tem a ver com expectativas também, expectativas muito grandiosas. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Como é que a gente pode viver nessa perspectiva? Então, se tem a ver com as expectativas, tem a ver com algo que está interno também. Vocês já sabem que o meu convite é sempre para trazer para esse interno.
Não é sobre esse mundo externo, é sobre enxergar esse mundo interno. Bom dia, paizinho. Meus amores estão viajando, gente. Os meus pais aí curtindo. Eu fico super feliz, amores, de ver vocês aí curtindo com amigos de longas datas. E viajando, só os dois aí, com casais, amigos. Muito bom. Quando eu crescer assim, quando eu estiver aposentado, quero ser igual a vocês, com meu maridinho. Aliás, antes, né? Se Deus quiser. Antes de... Nem vai precisar da aposentadoria, não, mas esse estilo de vida, assim, né? De aproveitar a vida, de ter saúde para aproveitar a vida, né? Depois que a gente já tá numa fase lá na frente da vida. Então, eu fico muito feliz aí de vocês estarem vivendo isso. Bom, e aí voltando para o nosso tema, essa expectativa gigante, ou seja, vamos enxergar, será que internamente eu quero conduzir vocês a esse interno? Será que será que as crises têm a ver com esse nível de expectativa que nós colocamos ali? Então, às vezes a gente quer controlar tudo, a gente quer resolver tudo, a gente quer entender tudo, quando na verdade talvez a gente precise ter uma visão mais simples sobre a vida. Então, hoje o nosso tema para fechar essa sequência de 5 lives é sobre aprender a confiar em Deus sem cair na ansiedade de querer carregar o mundo nas costas, de tentar dar conta de tudo, de tentar ter controle sobre tudo. E isso não significa que a gente não leve uma vida com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita senso de urgência mesmo, né? Como que a gente pode ter esse senso de urgência, sim, para viver a vida, ter um nível de responsabilidade, ter um nível de compromisso, não estou falando aqui de conformismo, mas sem querer carregar o mundo nas costas. E carregar o mundo nas costas tem a ver com querer controlar tudo. Tem a ver com querer controlar o mundo, tem a ver com querer controlar aquilo que a gente não tem controle. Então, o nosso versículo base de hoje, que a gente vai trazer para refletir sobre essa sabedoria milenar, essa sabedoria que está aqui nas Escrituras. Vamos conectar a ciência, vamos conectar a espiritualidade, como é que a gente vai entender essa leitura de hoje e conectar com a ciência, conectar com psicologia, conectar com neurociência. E aí, hoje, a nossa base bíblica é um salmo bem pequenininho. Eu não sei se é o menor da Bíblia, não sei se é o menor, mas se não for, com certeza está entre os menores, porque ele é realmente bem curtinho, ele só tem 3 versículos, eu acho que é o menor. Ele tem 3 versículos, por isso que nós vamos lê-lo todo, completo, tá? E aí vocês vão perceber a sabedoria que existe aqui, que é algo simples, mas como que nós podemos extrair tanta sabedoria de tão pouco que está aqui descrito, tá? E depois a gente vai conectar com o nosso tema. Então, está lá em Salmos 131, um salmo escrito por Davi, como a maioria dos salmos. Davi foi o grande rei, o principal rei. E aqui estamos falando de antes de Cristo, né? Quem não tem muita familiaridade aí bíblica. Então, nós estamos falando de um tempo antes de Cristo. E ele está fazendo aqui uma oração pessoal de confiança a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele estava fazendo uma oração pessoal. Então, está escrito aqui. Eu vou ler com vocês, tá? Senhor, o meu coração não é arrogante, nem soberbo é o meu olhar. Eu não ando atrás de grandezas, nem de coisas que estão além das minhas forças. Pelo contrário, moderei e fiz calar os meus desejos. Ou em outras versões, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança desmamada no colo de minha mãe.
como criança desmamada, assim está a minha alma. Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. E aí vamos lá, tem várias coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Esta é sobre algumas coisas, né? Aqui sobre vencer o orgulho, sobre focar no que é simples. Então vamos lá. O que Davi traz aqui, né? Primeiro ele começa dizendo: Senhor, meu coração, ele não é arrogante. Ou, em outras versões, ele não é orgulhoso. E aí ele está falando exatamente disso, do que está por trás, muitas vezes, das dores que nós vivenciamos na vida, das nossas crises, que é o orgulho e a necessidade de controle. Muitas vezes é isso que está por trás. Orgulho aqui não é só porque às vezes a gente diz assim, mas eu não sou arrogante. Eu não sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa humilde. Mas o orgulho aqui é aquela voz interna que diz, eu preciso entender tudo, eu preciso controlar tudo, eu preciso saber de tudo. E aí ele diz, o meu coração, ele não é arrogante. O meu coração não é músculo cardíaco. O meu coração aqui é, na Bíblia, de uma forma geral, o meu coração significa significa o centro ali das emoções. Então, o meu coração, ele está dizendo, o meu coração, ele não é arrogante, ele não é orgulhoso. E aí depois ele diz, e nem soberbo é o meu olhar. E aí Davi aqui, nesse Salmo 131, ele continua dizendo, eu não me envolvo em coisas que são grandiosas demais para mim. E aí aqui não significa conformismo, não significa essa mediocridade no sentido de mediano, não significa falta de ambição, não significa falta de olhar para crescimento, mas ele está falando aqui de reconhecer algo que é muito importante para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual, que é exatamente isso. Admita que existem coisas e a maioria delas estão além da nossa capacidade de controle. E na psicologia, nós estudamos que, na verdade, boa parte da fonte da nossa ansiedade, ou seja, esse excesso de futuro, é exatamente isso. É tentar controlar aquilo que não depende de nós. É tentar controlar aquilo que nós não conseguimos controlar. Nós já temos muitas pesquisas assim na área de bem-estar ou felicidade, né? A ciência da felicidade ou a ciência do bem-estar, que traz que pessoas emocionalmente saudáveis, elas desenvolvem duas habilidades muito importantes que têm a ver com isso que nós estamos conversando hoje. Quem gosta de anotar, anota. Duas habilidades, eu vou colocar como habilidades ou capacidades importantes de pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas que entenderam sobre isso aqui. E aí, uma delas é discernir o que não pode controlar, então ter clareza o que está no meu campo de controle, o que está no meu campo de influência e o que não está no meu controle. Conseguir discernir isso é uma capacidade. E não apenas discernir, mas se mover com essa convicção, ou seja, o que é nessa situação que eu não posso controlar. E geralmente o que está externo, o que é do mundo, o que é do outro, o que é das circunstâncias, geralmente a gente não pode controlar. Nós podemos influenciar, sim. Algumas coisas estão sim, algumas coisas desse campo externo estão sim no nosso campo de influência, mas controle não. E o que está no nosso controle? O que está no nosso controle é o que se passa internamente. Então, tem a ver com os nossos pensamentos, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a forma como nós agimos, com a forma como nós interagimos com outras pessoas, com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, com a forma como nós reagimos, se de forma prudente, se de forma impulsiva. Então, isso está no nosso campo de controle. E percebe como está no nosso campo de controle, muitas vezes a gente não consegue?
Aí por que a gente acha que vai ter essa soberba de achar que tem como controlar o outro? Se até nós mesmos se torna difícil de controlar os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos comportamentos. Olha como é audacioso até achar que a gente controla o do outro, o que o outro faz, o que o outro pensa, como o outro deve agir. E quando a gente não consegue discernir isso, nós viramos pessoas manipuladoras, porque achamos que a gente tem controle sobre como o outro deve fazer, deve agir. E aí quando esse outro, aí vem o ponto, quando esse outro não age como nós queremos ou temos expectativa ou desejamos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E aí eu comecei essa live falando sobre como muitas vezes as crises que nós vivenciamos têm a ver com essa expectativa grandiosa em nós mesmos e nos outros. Então vamos lá. Essa é uma das habilidades, né? Conseguir discernir o que nós podemos controlar daquilo que nós não podemos controlar. A segunda habilidade é aceitar o que não podemos. Tem a ver com essa aceitação. Essa capacidade, gente, ela está diretamente ligada à inteligência emocional, que é uma das grandes habilidades que nós precisamos desenvolver, essa musculatura emocional para desenvolver, para viver melhor essa vida, para viver com mais serenidade, com mais paz, com mais simplicidade até. E aí, quando Davi fala isso, né? Ele tem essa hora que ele diz sobre moderei e fiz calar os meus desejos, ou seja, em outras versões, como eu falei para vocês, eu aquietei a minha alma. Ele está falando aqui do campo da alma, né? Ele está falando desse campo interno. E aí ele está falando desse processo, desse diálogo interno. Então, não é um processo automático esse governo das nossas emoções ou daquilo que acontece internamente. Que aí, entenda, é o que está no nosso campo de controle. É onde tem que estar a nossa maior energia. A nossa maior energia tem que estar em entender sobre esses processos internos e ter esse autogoverno, que eu chamo de liderança de si mesmos, né? Liderança de si. Então, se eu não consigo liderar nem a minha alma, como é que eu vou liderar bem? Até pode liderar a alma dos outros. Tá cheio de gente aí que lidera a alma dos outros. Com o quê? Com opressão, com dureza, com manipulação, e até consegue. Mas eu não estou falando desse tipo de liderança, eu estou falando de liderar bem, de liderar conduzindo pessoas a um processo também de crescimento, a um processo interno. Então, veja que isso não acontece de forma automática, isso é uma decisão. É uma decisão que passa pelo campo emocional, uma decisão espiritual também. E aí, Davi usa aqui também no Salmo 131 uma metáfora muito linda, né? Que é a imagem muito bonita desse relacionamento de uma criança com a mãe. Ele compara essa relação da criança desmamada com a mãe, com a relação dele com o Senhor. Então, nesta última live, nessa quinta live da sequência de 5 lives sobre como lidar com crises, nós estamos falando de lidar com crises confiando naquele que nos criou e naquele que já viu o nosso futuro e naquele que sabe de todas as coisas, e naquele que sonda o nosso coração e naquele que conhece as nossas intenções e naquele que sabe de todas as coisas. Então perceba como uma criança, quando ela tem uma confiança no pai e na mãe, por exemplo, o Bernardo, nosso pequeno aqui, 10 anos. Se o Bernardo estiver preocupado com como é que a gente vai pagar, sei lá, como é que a gente vai pagar as contas da casa, como é que a gente vai pagar o colégio dele. Imagina, uma criança que está
com o seu campo mental, com a sua energia preocupada se a conta do colégio vai ser paga, como que vai ser paga, se a gente vai ter dinheiro, se a gente se preocupado com o que eu vou almoçar, se a gente vai ter condição de colocar a comida em casa. Ele não se preocupa com isso. Ele não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Por quê? Porque ele tem uma confiança nos pais dele. Isso não está no campo de controle dele. Ele confia que o pai e a mãe dele vão prover e vão cuidar disso. Por quê? Porque a fase dele é essa, a fase dele é de criança. E não faz sentido uma criança ter no seu campo de preocupação esse tipo de coisa, porque primeiro não está no controle dele, né? E segundo, ele confia. Ele confia que há algo externo a ele que vai prover e que vai garantir que isso acontece, que ele tenha o alimento, que ele tenha a roupa que ele precisa usar, que ele tenha o colégio que ele precisa estudar, que é a melhor decisão, que nós estamos tomando as melhores decisões para ele. Então, essa confiança gera um conforto. E aí, quando Davi traz aqui, né, essa criança que é muito pequena, e na verdade, assim, quando eles são muito bebês, né, na fase ali de amamentação, que acaba de nascer, até, enfim, né, a necessidade, essa necessidade, ela é muito do corpo ainda, né? Então, o bebê que acaba de nascer, a necessidade dele desse contato, é o leite materno, por exemplo, aqui como ele fala, né? Essa relação é muito pelo alimento, é pelo que eu quero receber. Então, o bebê, ele tem essa necessidade por aquilo que eu quero receber. Por aquilo que você, mãe, pode me prover, que é o meu alimento, né? Então, essa busca é muito por aquilo que eu vou receber. Mas a criança desmamada, ela, como uma criança desmamada no colo de sua mãe, como uma criança desmamada, assim está a minha alma. Então, eu quero estar com a minha mãe, no colo da minha mãe, pelo conforto dessa presença, não por aquilo que eu vou receber. Então, percebe que como tem aqui uma fé assim, muito madura, né? Onde eu não estou buscando Deus só pelo que Ele pode me dar, ou pelas respostas, ou pela provisão. Eu estou aqui porque eu encontro essa paz, que é o nosso tema de hoje, né? Essa paz que nasce de uma confiança. O tema da nossa live é paz que nasce de uma confiança. Como que a gente pode alcançar essa paz que nasce de uma confiança? Então, primeiro é entendendo que a gente deve buscar a Deus pela presença, pelo simples relacionamento com Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode nos prover. É sair dessa fase e ir para uma fase mais madura, uma fé que confia e que encontra paz, porque sabe que eu não preciso ter controle de tudo, percebe? Esse ciclo que nós estamos falando. Primeiro, eu não tenho controle de tudo, eu aprendo a discernir sobre isso, e segundo, eu aceito que o que não está no meu controle, eu posso confiar naquele que está, naquele que tem o controle da minha vida, naquele que sabe do meu futuro, naquele que já viu, que já conhece e que sabe. E aí talvez, quando a gente fala de Cristo, talvez você que está ouvindo e que vai ouvir depois essa live, tem muita gente que acaba assistindo depois, mas talvez você esteja vivendo algum momento assim, né? Que muita coisa não faz sentido, que tem muitas perguntas sem resposta, que é difícil, né, confiar porque você não está vendo, porque não é palpável. Só que a gente está nesse passo anterior, na paz que nasce não de entender tudo, não de ver tudo, não de pegar em tudo, de perceber tudo. Nasce de confiar
E muitas vezes a gente precisa confiar sem saber de todas as respostas. Nós não precisamos saber de tudo e de todas as respostas. Então, hoje eu quero te convidar, dentro desse diálogo interno, a você se perguntar algumas coisas, né? Será que eu estou tentando controlar tudo, inclusive aquilo que não depende de mim? Será que eu estou colocando energia nisso? Qual parte de mim, como Davi coloca aqui, né? O meu coração não é orgulhoso, não é arrogante, mas será que tem orgulho me impedindo de confiar? Excesso de controle, gente, é muito orgulho. É muito essa arrogância mesmo, de achar que a gente tem essa pretensão de achar que a gente tem controle sobre tudo. E aí Davi dá um comando para a alma dele, né? Ele disse, moderei e fiz calar os meus desejos. Então perceba, ele deu um comando. E aí o que significa para você, na prática, dar esse comando? Aquieta minha alma diante de Deus, busca paz no colo de Deus, não por aquilo que Ele pode me dar, mas pela simples presença, pelo relacionamento, por entender que Ele está cuidando daquilo que eu não consigo, Ele chega onde eu não consigo chegar, Ele alcança aquilo que eu não consigo alcançar. Então, aquietai minha alma, né? Aquieta minha alma, cala isso, modera esse sentimento de necessidade, de controle, de grandeza, de arrogância. Não ando atrás de grandezas, nem de coisas que estão além das minhas forças. Olha o que ele diz aqui. Muito forte, né? Nem de coisas que estão além das minhas forças. Ou seja, ele admite que não tem como dar conta disso tudo. E achar que dá conta de tudo é essa soberba. Então, para a gente finalizar essa sequência de 5 lives que falamos sobre como lidar com crises, com esses momentos difíceis, se tem algo que a gente pode assim fechar a série inteira, entendendo que ela nos lembra sobre crises. Primeiro, faz parte da jornada humana. Toda crise faz parte da jornada humana. Todo mundo, se é ser humano, passa por crises, por momentos difíceis, por momentos de dor, de sofrimento na nossa alma. Isso é a primeira coisa, a série inteira, entender que isso faz parte da nossa jornada. E a segunda coisa é entender que este momento de crise é um lugar de transformação. Nesses momentos de crise, a vida, como eu sempre trago aqui para vocês, ela nos ensina, ela é pedagógica, ela vai nos sinalizando coisas. Então, nesses momentos de dores, são lugares de transformação. Bom dia, Marizinha. Tem uma música que suas palavras me faz lembrar. Aquieta minha alma. Exatamente aquela, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Essa música é linda. Fica o convite aí. Me chama para perto. E que linda, Mari. Obrigada, Vi, por tanta entrega. Como eu fico feliz, viu? De entregar aquilo que Deus, gente, pode ter certeza. Primeiro ele falou ao meu coração. Ele diz isso pra mim, como eu sempre falo aqui. O primeiro ouvido que tá perto daquilo que eu tô falando é o meu. Então eu falo também pra mim. Quando eu tô aqui transbordando pra vocês, eu estou falando primeiro pra mim. E se alcança mais pessoas, glória a Deus por isso. Que bom. Mas saiba que eu tô aqui falando muito pra mim também. E aí os momentos de crise, esses momentos dessa jornada, onde nós somos convidados a ter esse lugar de transformação. Qual é o nosso convite aqui, né? Na verdade, o convite aqui de Davi, o convite dessas lives, né? De falar sobre isso, de conectar a espiritualidade com consciência, de entender como é que esses processos internos eles acontecem. Então, nós precisamos, primeiro, buscar o que realmente importa, reordenar as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida, as nossas decisões, buscar o que realmente importa, escolher, passar por esse processo de decisão, de amadurecer através da dor, ou seja, ressignificar essa dor, entender que a dor faz parte da jornada humana,
mas que nós temos resposta certa e resposta errada diante da dor. Sim, nós temos sim resposta certa e resposta errada diante da dor. Nessas 5 lives nós falamos sobre isso. Nós somos convidados a confiar quando nós não entendemos, confiar quando nós não temos todas as respostas certas, e isso é a busca pela maturidade emocional, maturidade espiritual. A maturidade espiritual é exatamente essa, né? Não ter todas as respostas e ainda assim continuar caminhando com Deus, e ainda assim confiar que tem alguém que está conduzindo a nossa história. Quando a gente fala de fé, e é impossível agradar a Deus sem fé, é exatamente não ter todas as respostas, não controlar a vida, não controlar as pessoas e aprender a descansar em Deus mesmo quando não entendemos tudo. A paz que Jesus diz que excede todo entendimento, por que excede todo entendimento? Porque por fora pode estar o caos, pode estar uma loucura, pode estar completamente desgovernado, sem o meu controle, mas eu já entendi que essa paz ela é interna, porque eu confio naquele que já sabe de todas as coisas. E aí eu recebo também essa direção, então que eu vou para o colo daquele que me traz paz, que eu só consigo fazer isso se eu tiver um coração humilde, se eu me limpar de soberba, de arrogância, de orgulho. Controle é orgulho. Então, quando eu me limpo disso e busco o colo daquele que sabe de todas as coisas, eu recebo essa paz pela simples presença, mas eu também recebo ali direção, ânimo novo, poder através do Espírito Santo, né, que habita em nós quando nós buscamos, e esse poder, ele nos enche de responsabilidade e nos enche de direção para nos mover. Perceba, não é sobre passividade, permissividade, é quando a gente vai para o lugar certo, reordena internamente, se direciona, tem uma direção, e aprende a caminhar em obediência ao que Deus manda a gente fazer, em obediência ao que é a vontade dele e não a minha vontade. E como saber viver a vontade de Deus? Primeiro, não acaba em você. Se é algo só para você, se você está perseguindo coisas que diz respeito só a você, saiba que possivelmente Deus não está aí patrocinando, porque Deus ama gente, Deus ama pessoas, e tudo que envolve Deus envolve alcançar outras pessoas, envolve abençoar outras pessoas, envolve edificar a vida de outras pessoas. Então, cresça para você, mas cresça para outras pessoas. Não deixa parar em você. Não é sobre as conquistas que estão externas, né? Eu quero muito, claro que eu quero. Eu luto muito por uma vida melhor para minha família, por nós, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sim, para a nossa vida, mas não pode acabar em nós. Se acaba em nós, se é uma vontade egoísta, saiba que isso não é uma voz de Deus para você. Então, a gente começa enxergando essas motivações internas, né? Se é para acabar em mim ou se é sobre usar o que ele tem derramado, os dons, os talentos, em outras pessoas. Por exemplo, transbordando aquilo que você tem aprendido para outras pessoas. Ok, gente, finalizando a nossa sequência de 5 lives. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que essa live alcance outras pessoas. Eu vou deixar salva aqui por 24 horas, né? Vou deixar salva até amanhã. E, como vocês sabem, eu subo a live lá no YouTube, para que a gente deixe por mais tempo aí para alcançar mais pessoas, tá bom? Fez sentido para vocês? Obrigada por estarem aqui nesses últimos 5 domingos. A gente vai dar uma pausa, tá? Nas lives. Na semana que vem eu vou viajar, domingo eu vou estar em São Paulo. Eu vou passar o final de semana aí off em um evento, então domingo que vem eu não vou conseguir estar aqui, a gente finaliza as 5 lives. E depois eu dou notícias para vocês, porque vocês já sabem que
Todas as vezes Deus manda eu abrir e me dá outro tema, eu falo de outro tema e assim vai por mais de... Eu já bati, gente, acho que mais de 50 lives aqui, viu? Tava contabilizando, achando que nem tinha chegado, mas ele vai dando a força, ele vai direcionando e vai dando outro tema e outras possibilidades e vai derramando mais. E a gente aprende que tem que ser rio mesmo, né? Tem que deixar fluir. E se ele quiser deixar fluir e trazer mais possibilidades, eu vou abrir de novo e compartilhar com vocês. Viu? Porque domingo, 6h33, porque a casa ainda não acordou e a gente precisa ter esses momentos de introspecção, de parada, de pensar, de desacelerar, de sair um pouco da pressa e buscar a presença. De sair um pouco dessa... eu diria até uma tirania da performance, sabe? Do mundo que a gente vive. A gente vive um tempo que é uma tirania da performance, onde a gente só vale aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega. E parece que se a gente não entrega, a gente não tem valor. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma mentira do mundo. Para você, para mim. Então, esse convite é para que a gente possa olhar um pouco para isso, buscar mais essa presença, buscar mais o nosso valor em Deus, quem Ele diz que a gente é, não quem o mundo diz que a gente é. E sair um pouco dessa tirania da performance e buscar aquilo que verdadeiramente importa. Quem nós estamos sendo, o que nós estamos construindo, qual é o nosso impacto no mundo, o que a gente está deixando para as pessoas, será que a gente está edificando a vida das pessoas, a gente está destruindo as pessoas? Será que a gente está gerando saúde? Será que nós estamos sendo promotores de saúde ou nós somos promotores de adoecimento? Pessoas que adoecem outros, pessoas que deixam marcas duras de amargura, de peso. Ou se nós somos pessoas que alcançamos outras vidas com um propósito, entendendo que nossa vida não acaba em nós mesmos. Não acaba em nós mesmos. É sobre fazer a diferença para melhor na vida do outro. Que o outro saia da nossa presença não se sentindo pequeno, não se apequenando, mas que o outro saia da nossa vida ou da nossa presença maiores. Não porque a gente passou a mão na cabeça, mas porque a gente lembrou o valor que ele tem, mas porque a gente acredita no potencial do outro, porque a gente acredita na capacidade do outro. Não porque a gente está massacrando, não porque a gente está diminuindo esse outro para que a gente cresça. Isso é muito egoísmo, orgulho, soberba, necessidade de grandeza. Tudo que Davi falou aqui que ele não é. Não porque ele não é humano e não tem as falhas, mas porque ele já entendeu que o descanso dele está em simplesmente, é um foco aqui nas coisas muito simples, está no colo. Como uma criança está no colo de uma mãe, pela simples presença, pelo amor. Ele está no colo de Deus, pela presença de Deus, pelo amor, pela paz que excede o entendimento. Um ótimo domingo para vocês, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, as famílias de vocês. Que vocês possam refletir sobre algumas dessas perguntas que eu trouxe aqui hoje, dessas reflexões e como que isso se aplica à sua vida e que você possa, se fez sentido para você, por que não, compartilhar com outras pessoas, fazer com que essa reflexão chegue a mais pessoas e a gente possa ter gente ali do lado crescendo junto, porque aí a gente cresce mais rápido. Viu? Um beijo para vocês, um ótimo domingo abençoado, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, com muita serenidade, leveza, paz, alegria no coração, mesmo diante das dificuldades e das dores da vida. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, bom domingo.